Boa tarde a todos, né? Falar um pouquinho de radioatividade física nuclear, né? No nosso curso aí, só para a gente lembrar aí, né? O começo dessa física nuclear com a radiação se deu por 1895, né? Por Röntgen, onde ele vai e consegue descobrir a radiação X, né? Em 96, Henri Becquerel descobriu que um determinado material poderia emitir uma radiação espontânea. Isso era chamado de radiação natural. Em 1898, o casal Curie descobre o elemento radioativo, o polônio. Em 1903, consegue descobrir o outro elemento que era chamado de rádio. Algum tempo depois, Ernest Rutherford e Frederick Soddy demonstraram que ocorre uma transmutação de elementos no processo radioativo. Então, essa transmutação mostra que o seu elemento ele pode sofrer um decaimento, ele pode sair de uma potencialidade, emitir uma radiação e cair no seu processo de decaimento radioativo. A radiação, então, ela possui alguns níveis. Esse seu nível ele pode ser dado como nível estável, né? Onde a partícula não oferece perigo quando você faz o uso dela, quando ela é encontrada na natureza. E há outro processo que ela pode estar com excesso de energia, onde ela vai se tornar uma partícula radioativa, né? Esse excesso de energia, ele vem na forma de matéria, né, como partículas, como radiações alfa e beta, e ela pode vir como ondas eletromagnéticas, que são as partículas de radiação gama, né, de grande perigo, né? Aqui, como a utilização de um campo elétrico, foram identificados 3 tipos de radiação emitida por elementos radiativos: partículas alfa, beta e de radiação gama, né? Nesse contexto, a gente pode ver ali ó, que temos uma fonte radioativa dentro da placa de chumbo, para que essa partícula saia apenas nesse vão aberto. E observa-se, né, quando ela atinge uma chapa fotográfica, a partícula alfa sofre uma curva, a beta também sofre uma curva, mas a partícula gama, ela não sofre curva alguma. Então, nada aqui desse campo elétrico faz com que ela sofra uma curva. Nada atinge ela. Ou seja, ela segue o seu caminho sem sofrer uma modificação ou uma curva. Partícula alfa, né? A alfa é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons de núcleo de hélio, né? Quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico fica reduzido ao decaimento de 2 unidades e seu número de massa de 4 unidades. O urânio 238 é um emissor alfa. Com a emissão de uma partícula alfa, o urânio se transforma no elemento tório 234. Quando ele faz esse processo, a gente chama de decaimento da partícula. Normalmente provoca ionização no meio com a qual interagem e apresenta baixo poder de penetração. Pode ser numa folha de papel, né? Até uma folha de papel pode blindar essa passagem. Então, a partícula alfa é uma partícula bem fraca. Uma partícula beta pode ser um elétron ou um pósitron, partícula elementar que possui a mesma massa do elétron, mas a carga dela é positiva. Esse pósitron também é conhecido como positivo. No decaimento beta negativo, o número atômico aumenta de uma unidade e no decaimento beta positivo, o número atômico vai diminuir. Em ambos os casos, o número de massa não é alterado. Produz menos ionização que a alfa e o poder de penetração é um pouco maior. Partículas de raio gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas, né? Quando o núcleo emite uma radiação gama, o número atômico e o número de massa não sofrem alteração. Sendo assim,
Eles não possuem massa e são extremamente energéticos, muita energia armazenada. Eles têm um alto poder de ionização e são muito penetrantes. Depois disso, a gente teve aí o raio-x, né? E em 95, o Röntgen, usando um tubo de um vácuo, um filamento incandescente e alta voltagem, acelerou os elétrons emitidos de um filamento. Ao atingir a tela do tubo, grande parte da energia desses elétrons era transformada em energia térmica, mas uma parte se transformava em energia radiante. A radiação emitida muito mais penetrante do que a luz. Não era percebida a olho nu, mas podia sensibilizar uma chapa fotográfica. Um exemplo aí, né, foi quando Röntgen, né, tirou a primeira radiografia com a mão da sua esposa, né, onde ela ainda estava com o anel de casamento, para demonstrar como que funcionava esse raio-x. As radiações versus a saúde. Partículas alfa em relação ao tecido humano sua penetração é de décimos de centímetros, não constituindo riscos para a saúde. Mas a ingestão ou inalação das partículas alfa podem acarretar sérios problemas a essa saúde. Partículas beta. Em relação ao tecido humano, os efeitos se limitam à pele, à semelhança das partículas alfa. Quando ingeridas, as partículas beta são extremamente perigosas. O raio-x permite importantes diagnósticos médicos, mas a exposição excessiva é danosa aos tecidos humanos, podendo provocar lesões, manchas de pele e até no câncer. Raios gama são muito utilizados no combate ao câncer, pois podem destruir células com má formação. A interação dos raios gama com tecidos humanos pode provocar mutações celulares. Então, a capacidade de penetração, a partícula alfa, ela não passa pelo papel, mas a beta e a gama passam. Na lâmina metálica, a partícula alfa nem a partícula beta passa, porém a partícula gama consegue passar todo o percurso. Já o chumbo é o único que consegue fazer esse bloqueio das partículas. Através do chumbo não passa assim, nem alfa, nem beta, nem partícula gama. Então aqui, eu trouxe uma questão aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Nessa questão fala aí o seguinte: relacione as radiações naturais, alfas, beta e gama, com a sua respectiva característica, né? Então a gente vai ter aí o seguinte: quem que possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano? Qual partícula que é essa? É a nossa partícula gama, né? Então, ali seria a nossa situação 3. Ok? São partículas leves, com carga elétrica negativa e de massa desprezível. Se tem massa desprezível, uma partícula beta. Então, aqui seria 2. Possui radiações eletromagnéticas semelhantes ao raio-x, mas não possui carga elétrica e nem massa, como foi falado, uma partícula gama. São partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam apenas queimaduras leves. Não pode ser apenas partícula alfa. Então, a nossa resposta correta era a letra D, ó. Ok? Beleza, então, pessoal? Por hoje é só. Abraço. Até mais.